Olá, e aí? Você tem experimentado aquela que é boa, perfeita e agradável vontade de Deus? As bênçãos que Deus tem à sua disposição? Tem gente que pensa que tais bênçãos se cumprirão automaticamente, de um jeito ou de outro. Bem, mas o que é que a Bíblia diz a esse respeito? Veja o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, conclamando o povo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis aquela que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele está rogando porque ele percebe o risco que os cristãos correm de viverem aquém do propósito de Deus, de não experimentarem a boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor tem para as suas vidas, porque essa vontade de Deus, essa bondade de Deus, este plano de Deus, essa bênção de Deus, não acontece de um jeito ou de outro. Há as condições ali já claramente colocadas. E veja só o que diz o Senhor ao povo de Israel em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, temos o seguinte texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui nós percebemos claramente que o propósito de Deus é abençoar o povo, é perdoar o pecado, é sarar a terra, é promover restauração, é mudar a sorte. Mas existem as condicionais. E essas condicionais estão claramente atreladas aos obstáculos que precisam ser superados. Quando a gente vê Deus conclamando o povo à humildade, o que se requer é a superação do orgulho. Quando se conclama a oração, o que se requer é a superação do distanciamento, do esfriamento espiritual, do formalismo, do legalismo. Quando Deus conclama o povo a buscá-lo, o que Deus quer é ser amado sobre todas as coisas, é ter a prioridade número 1. Quando Deus conclama o povo ao arrependimento, que se quer uma ruptura com o pecado. Então, estas são as condições. E elas têm a ver com os obstáculos. Então, existem sim obstáculos para a bênção. Obstáculos para experimentarmos aquela que é boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então vamos à superação do primeiro obstáculo, que claramente aqui é colocado como o orgulho. Veja que já no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus diz que bem-aventurados, em primeiro lugar, são os pobres de espírito, são os humildes. Porque se há um pecado que separa o homem de Deus, um pecado que é o predileto de Satanás, é o pecado do orgulho, da arrogância, da presunção, da autossuficiência. Então, uma pessoa que quer realmente agradar a Deus precisa ser humilde. É o que se requer em primeiro lugar. A humildade se faz necessária porque é só através dela que a gente reconhece o nosso erro, o nosso pecado, o nosso fracasso, a nossa condição humana. É somente através da humildade que a gente reconhece também a nossa necessidade de Deus, que não somos autossuficientes, que dependemos do Senhor. E aí estamos aptos a um passo além. Porque, veja, o problema daqueles que são orgulhosos e presunçosos, e um dos grandes males é o orgulho e a presunção espiritual, é que as pessoas acham que não precisam de Deus, ou que já tem Deus o suficiente, ou que já são o rei da cocada, Não reconhecem os seus erros, não reconhecem a sua carência, a sua necessidade de Deus. Então, tem um quê de autossuficiência nisso. E é esse mal que o Senhor Jesus Cristo aponta na igreja
de Laodiceia, por exemplo. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Jesus se dirige àquela igreja e diz: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Eles se achavam, mas de fato eram miseráveis, espiritualmente falando, pobres, espiritualmente falando, cegos, nus, embora estivessem vestidos. Então, este é o problema. O orgulho, que faz com que as pessoas fiquem cegas para a sua condição, para o seu erro, para o seu pecado. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, como os fariseus nos dias de Jesus Cristo. Isaías capítulo 66, versículo 2, tem um texto muito especial sobre esse ponto. Eis para quem olharei, diz Deus, para o aflito e o abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Olha como Deus, ele tem uma estima toda especial. Um coração quebrantado, contrito. É para esse que o Senhor atenta. Para o aflito, abatido de espírito. Para o filho pródigo, quando cai em si e aflige a sua alma, tem o coração contrito, quebrantado e humilde, retorna para casa não reivindicando nada, não exigindo nada na base do direito, porque sente-se miserável, sente que errou e carece do Pai. Ainda que o Senhor tenha um lugar aqui como servo, não como filho, mas o Pai, quando vê um coração quebrantado, contrito, deste tipo, desse estilo, ele vai ao encontro de braços abertos, o acolhe, o abraça e resgata esse filho e o abençoa e concede a ele aquilo que ele não merece, porque o que ele merecia era o juízo, mas o Senhor é gracioso, bondoso, misericordioso, tem tantas bênçãos para nós. E o que o Senhor requer de nós é humildade. Humildade que nos leve ao arrependimento, à oração, à busca de Deus. Então, o que em seguida a gente observa em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, é que o Senhor, além de requerer a humildade, ele está pedindo que o povo ore. Mas o povo achava que orava. O problema é que orava sem coração. Deus se queixa. Esse povo está me louvando com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que é que o Senhor busca? Verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor requer, sabe, esse fervor, esse coração, essa atitude. O problema desse povo é que ele estava distante, os pecados, até mesmo uma religiosidade assim, proforma, estereotipada. Isso acaba afastando as pessoas de Deus. Não tem a verdadeira comunhão com Deus, o caminhar com Deus. Então, esse distanciamento. Por isso o Senhor chama o povo para orar, chama o povo para se aproximar. E a gente se aproxima de Deus através da oração, a gente se aproxima de Deus através da palavra, através do louvor, através do culto, das reuniões, dos grupos pequenos, da congregação dos santos, da ceia do Senhor, dos meios de graça que o Senhor nos propicia. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, o Senhor espera que haja humildade, reconhecimento do erro, reconhecimento da necessidade que nos leve à oração. E temos, na sequência, o texto de Hebreus capítulo 3, versículo 2, tenham cuidado, irmãos, para que não haja em vós um perverso coração de incredulidade, um coração mau, perverso, que afaste vocês do Deus vivo. Então, esse é o perigo da gente acabar crente vivendo como descrente. Dizendo que crê em Deus, mas vivendo como se Deus não existisse e nos distanciando de Deus.
esfriando espiritualmente, orando menos, orando errado, orando só por formalidade, só por obrigação, sem coração. Romanos capítulo 12, versículo 2, o Senhor quer que sejamos transformados e que não venhamos a nos conformar com esse mundo, vivemos de modo secular, então nos chama para esse fervor espiritual, para essa renovação espiritual. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, mas não é buscar de qualquer jeito, é buscar o Senhor, é buscar a sua presença, é buscá-lo por quem Ele é reconhecê-lo, é amá-lo. Veja só o que o Senhor diz através do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é de qualquer jeito, é de todo o coração. O Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Né? E o último ponto aqui é a questão do arrependimento. Por isso é necessária a humildade. É através dela que a gente se arrepende. É através dela que a gente passa a buscar ao Senhor, reconhecendo a nossa necessidade dele e como precisamos dele. E reconhecendo o nosso pecado pela ação do Espírito Santo. Tudo isso é obra do Espírito Santo em nós. Sem mim, Cristo, o Senhor advertiu os seus discípulos. Nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. É o Espírito Santo que nos desperta. Aquele que tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito. O Espírito que fala através da sua palavra. O Espírito que comove, quebranta os corações. É o Espírito que está levando ao arrependimento. Mas é necessário que nós sejamos sensíveis à voz do Espírito. Que nós não endureçamos os nossos corações quando o Espírito nos fala. Que a gente não venha postergar, a se esquivar da palavra, do chamado. Eis aí um grande perigo. O Senhor requer arrependimento. Provérbios 28, 13, o que é que diz lá? Quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Coração contrito, diz o apóstolo Paulo, não, diz o Davi, na sua oração de confissão, ele declara algo para Deus com uma fé, até com conhecimento de causa, com experiência própria. Ele diz assim, ele diz assim, no Salmo 51, versículo 17, coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza jamais. E olha aqui, Jeremias 15, 19. Se você se arrepender, eu farei voltar e você estará diante de mim. Se separar o que é precioso daquilo que não presta, você será minha boca. Olha aí as condicionais. O que é que o Senhor quer? Que a gente esteja diante dele, mas há uma condição que devemos satisfazer para poder ter esse gozo da presença do Senhor. Né? Se você se arrepender, é o que diz o Senhor, eu farei voltar, eu vou restituir, eu vou resgatar, eu vou te abençoar, vou restaurar a sua sorte, como o Senhor restaurou a nossa sorte. Mediante o arrependimento isso se dá, mediante a fé, a busca sincera em primeiro lugar, coração quebrantado e contrito não é rejeitado. E aí a gente vai poder ser boca de Deus. Olha o propósito de Deus para a nossa vida, que sejamos evangelistas, que sejamos profetas do Senhor, embaixadores, através dos quais o Senhor clama ao mundo
Não apenas abençoados, mas nos tornando agora uma bênção. Se tu uma bênção, eu te abençoarei. O Senhor nos promete bênçãos, mas não apenas para o nosso usufruto, pura e simplesmente para nos fazer agora instrumentos, canais de bênção para outras vidas, para a transformação do mundo ao nosso redor. Esse é o propósito de Deus. E terminando, lembrando mais uma vez o texto, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, os 4 pontos estão aí, os obstáculos a serem superados, o orgulho, o distanciamento, né? E a falta de sede de Deus, a falta de sede de Deus, a falta de priorizar o reino de Deus e a sua justiça, a falta de temor do Senhor e, por fim, a falta de arrependimento. Através do quê? Da humildade. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, reconhecendo o seu erro, reconhecendo a sua necessidade, e orar, buscando a face do Senhor, se aproximando dEle, e me buscar de todo o coração, com sede, como suspira a corça pelas correntes d'água, assim a minha alma suspira por ti, a minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Coração quebrantado, contrito, verdadeiramente arrependido, o Senhor não rejeita. Desta forma, superamos os obstáculos para a bênção e podemos assim experimentar aquela que é boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que ela se cumpra na tua vida, hoje e sempre.